Opa, tudo bem? Como dito aí, como a gente sempre fala, salve, salve, salve galera, bacana. Tô aqui novamente para poder dar seguimento aí nesse canal aqui que a pedidos eu tô aqui novamente, né, falando sobre a lei da atração, e eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu puder, certo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o pessoal aí que se inscreveu no canal, tá certo? Você ainda que não se inscreveu, vai no cliquezinho aqui, dá uma força pro canal, tá certo? E eu vim aqui novamente falar sobre a lei da atração, certo? Vim novamente ajudar mais alguém, né, que esteja a fim de mudar, certo? E o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que é o seguinte, cara, a lei da atração, a lei da atração vai resolver meu problema, tá? Entenda uma coisa, cara, problema a gente sempre vai ter, tá certo? A gente sempre vai, não adianta. Quando o problema acaba, não tem problema, fica calmo, vai vir outro. Mas como você lida com problemas? Tá certo? Como que você lida com problema? Aliás, a gente trabalha, né, a maioria das pessoas, a maior parte da vida da gente, a gente trabalha resolvendo o problema dos outros, tá certo? Então, a gente tem uma recompensa. Você resolve um problema de alguém e você tem uma recompensa, tá? É aquela história de você dar para poder receber, entende? Então, eu te falo uma coisa. Sinta-se privilegiado, tá? Sinta-se privilegiado por quê que eu vou dizer para você? Porque você tem a capacidade de fazer isso. Então, cada um tem um tipo de dom para poder estar ali ajudando as pessoas. Bom, bacana. Então, entrando nessa parte de você dar para poder receber, você tem que entender a seguinte coisa, tá? Tudo que você pratica de bom volta para você. Tudo que você pratica de ruim não tem problema algum, cara. Fica sossegado. Você sendo bom ou ruim, cara, não importa. Tudo que você faz volta para você, tá? Inclusive, olha, eu tive um chefe que ele chegou para mim e falou assim, eu não sabia dele, ele que me falou, né? O nome dele era Marcelo, né? Cara, muita gente fina, gosto muito dele. E é o seguinte, o que acontece? Ele chegou pra mim e disse assim, Gilberto, você sabe por que Deus fez o mundo redondo? Eu falei, não. Ele falou, porque é o seguinte, é para as pessoas não se esconderem nos cantos. Então não tem como. Então, o que acontece? Eu trabalho aqui em São Paulo e numa região nobre. E no caso, cara, é uma avenida muito famosa aqui de São Paulo. E o que acontece? Cara, eu ando na rua, o pessoal, ó Gilberto, Ninja, ó Gilberto, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, onde eu chego, graças a Deus eu sou conhecido. Como eu falei pra vocês aqui na lei da atração, quando eu me atraquei a ela, né, o que acontece? Tudo aquilo que eu fiz de bom tá retornando de uma maneira assim maravilhosa, certo? Então é onde que eu quero chegar em você, para você entender. Mas como tudo na vida tem uma porta e você precisa bater nessa porta e chegar com uma chave, né? Essa chave é o quê? Nada mais nada menos. Você fala, poxa vida, eu tenho que bater na porta. Você bate na porta, você fala, pô, e aí, como é que faz para poder abrir? Né? E aí é que tá o detalhe. Qual que é a chave? Gente, eu vou falar gente, porque no outro vídeo eu falei, cara, nossa, teve as meninas que falaram, pô, você falou cara, você não falou das mulheres. Não, então eu vou falar gente, tá bom? E é o seguinte, você sabe de quem eu tô falando, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você tem que chegar e ir lá atrás das suas raízes. Pega todas aquelas palavras negativas que disseram que você não cresce, que você não consegue, ou coisa parecida, e põe de lado. Por que eu vou dizer de lado? Gente, entenda uma coisa, são mais de 3 milhões de espermatozoides para poder nascer uma criança, né? Quando vem, é aquela corrida, e nessa corrida o pessoal chega lá no óvulo e aquela luta para poder entrar. Pum, você entrou, certo? Claro que em algumas outras situações entram demais, mas vamos falar de você, tá?
Aí o que acontece nessa brincadeira todinha? Você chega, entrou, aí começa a fecundação. Então é mais uma luta. Depois, passa um tempo, 9 meses depois, geralmente, o que acontece? Você vem para o mundo, e aí cortam o cordão umbilical. Cortou o cordão umbilical, você respira. Lá vem você para o mundo. Você concorda comigo que, olha só, você veio vencedor. Você veio vencedor. Então, tudo aquilo que falar para você que você não consegue, balela. Você consegue. Tá certo? Você consegue. Tá? Você consegue. Entenda uma coisa. Você consegue. Tá? Então, o que acontece nessa brincadeira? Eu vou te falar 3 pilarezinhos para você entender. Tá? Pensamento. Tá? Falar com toda a firmeza que você puder. Tá certo? Toda a firmeza que você puder. E ter uma ação. O que é essa ação? Decisão. Tá certo? Então, o que acontece nessa brincadeira toda? Tudo que você vai fazer, você tem que falar com emoção. Você tem que falar com emoção. Sem isso, você não vai para lugar nenhum. Tá certo? Quando você quiser alguma coisa, você tem que ser determinado. É aquilo e pronto. Tá? Então, você tem que entender que é o seguinte, que tudo que você pensa, tá? Você pensa, sente, tem uma ação. Certo? Então, aonde você deve começar isso? Olha o meio que você está. Se você está num lugar onde as palavras direto são palavras negativas, que talvez não seja da sua cultura, tem umas culturas aí que o pessoal fala palavrões, vou falar num modo bem popular para todo mundo entender. Tem algumas culturas aí que para eles é normal, tá certo? Para eles é normal, tudo bem, não vou falar nada, mas culturalmente aqui para o nosso país aqui, o Brasil, isso não é legal. E eu te falo no campo de energia que é o seguinte, que tudo que é dito de forma negativa, cara, faz mal. Já falei pra você, o campo energético que tem. Então o que acontece? Então, se você olhar lá atrás, né, nas escrituras, é dito a seguinte coisa: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas, cara, entenda. Não sei com quem você anda, não sei o que você faz, mas eu entendo a seguinte coisa: se você olhar para um caminho, e esse caminho, tá, sem demais pessoas com pensamento positivo, com pensamento de progressão, você pode ter certeza que você vai progredir. Se você está andando com pessoas que, no caso, não pensam em progredir, só ficam ali paradas naquele negócio, para mim tá bom. Como eu falei aqui atrás, entende? Quando você veio, né? Você veio, entrou ali dentro. Olha só, você está no útero da sua mãe. Você está dentro do útero da sua mãe, o que acontece? Lá não está confortável? Está tranquilo, água, olha, alimento, está sossegado. Mas você evolui. Gente, vocês evoluem. Sempre vocês estão evoluindo. Agora, como que é essa evolução sua? Como que você está olhando? Começa a olhar em volta. Tem gente que tem carro sujo. O carro se sujou? Não. A casa é imunda. Sua casa, ela ficou imunda? Ela que foi lá e ficou imunda? Tá certo? Seu carro quebrou. Né? Seu carro quebrou. Ele se conserta? Né? Você não conseguiu um emprego porque você não tem um diploma. Mas por que você não tem um diploma? O diploma vem até você ou você que vai até ele? Entende? Tá? Então, como que funciona isso aqui? Você tem que tomar uma decisão de falar a seguinte coisa. Tá certo?
Você tem que olhar para você, e dizer a seguinte coisa. A partir de hoje, eu sou outra pessoa. Certo? Não é você se transformar em algum personagem. Não, é ser você. Mas como que você é você? Começa a olhar dentro de você. O que você está vibrando? O que você está vibrando? Eu conheço gente... Olha, eu tenho amigos que têm formação acadêmica, pessoas que passaram na minha vida com formação acadêmica, elas lutam, pá, nada. Né? Outra que... Formação acadêmica legal, tem uma ótima casa, tem isso, aquilo outro, mas, cara, a vida dele é um parto. Não é isso? A vida dele é um parto. Então, o que eu estou falando para você? Você tem que limpar a sujeira que existe em você. O que é essa sujeira? Veja bem, não é a casa que está suja, não é o seu carro que está sujo, tá certo? Não foi o seu carro que quebrou, tá certo? Você tem que entender que é o seguinte, tá tudo na sua mente. Tudo na sua mente. Se o seu carro continua quebrado, é porque na sua mente está quebrado. Se a sua casa está imunda, suja, é porque a sua cabeça está imunda e suja. Eu não consigo, eu não consigo crescer, é porque você está dizendo que você não consegue crescer. Tá certo? Né? Então você tem que olhar para isso. Ninguém gosta de mim. Opa, pera um pouquinho. Ninguém gosta de você? Então você está falando para você que você não gosta de você. Tá certo? As coisas não dão certo para mim. Por que as coisas não dão certo para você? Então eu vou dizer uma coisa para você. Olha, entenda. Eu sou um cara comum, normal. Normal. Eu choro, eu dou risada, eu brinco, eu passeio. Gente, eu sou uma pessoa normal. Mas, de um tempo pra cá, olha, eu aprendi uma coisa fantástica. Certo? Entenda. Analisei o campo onde eu estou. Eu já conhecia a lei da atração, mas não estava analisando onde que eu estava, onde que eu estava pisando. Sabe aquela história que você chega, você foi dormir num lugar diferente? Ou você está dormindo dentro do ônibus, certo? Ou você está no hospital lá, tá lá esperando e dorme, e daqui a pouco você acorda e onde que eu estou? Você começa a olhar para as coisas, você começa a olhar para as cores, você começa a olhar para o ambiente para você se familiarizar aonde você se encontra. E aí quando você descobre onde você se encontra, opa! Aí começa a magia. Aí onde começa a história. Mas lembre-se de uma coisa, pensamentos, tá? Materializam coisas. Como isso? Gente, todo mundo conhece ondas eletromagnéticas. Todo mundo sabe o que é átomo e tudo mais. E aí o que acontece? Você vai fazer uma faculdade, você tem que chegar lá no final, você já tem que olhar lá no final você recebendo seu diploma. Que você vai ser grande, que você vai conseguir alguma coisa. Eu chegava a olhar e falava assim, caramba, não vou andar. Aí chegou alguém pra mim e disse assim, cara, vai estudar, estuda que você vê as coisas. E eu comecei a estudar, né? E aí, o que acontece? As coisas começaram a surgir pra mim, sabe, tá certo que sabe aquela história você já deve ter ouvido falar do personagem da Marvel, né? Que quando ele fica nervoso, né? Ele arrasa quarteirão. Ele vai lá e destrói isso, bate naquilo, quebra aquilo, tudo mais. E aí é uma consciência, né? Uma consciência descontrolada, né? Que ele fica, né? Porque eu falo para mim o mundo assim, eu acho que você tem que cuidar mais da sua consciência do que da sua reputação.
Por quê? A sua consciência é quem você é. A reputação são os outros que põem você. Tá certo? São os outros que põem você. Certo? Ah, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa não sei o quê. Cara, entenda uma coisa. A gente fala com os olhos, a gente fala com atitude, certo? A gente fala com conhecimento. O que eu tô falando de conhecimento? Estudar. Tá certo? Se você não estuda, acabou. Mas entenda. Tá? Entenda. Eu conheço um artista fantástico. Sabe? O cara é um ótimo artista. É um ótimo artista, mas ele é um péssimo administrador. Tá certo? Ele é um péssimo administrador. Entende? Então hoje, para você conduzir alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Agora, o primeiro conhecimento que você tem que ter é o seguinte: aonde eu estou? Aonde eu estou? Então, a partir do momento que você começa a olhar e ver que as suas coisas não estão organizadas, tanto aqui fora como na sua mente, porque é o seguinte, você chega na casa de alguém, ai, tá linda, maravilhosa, mas aquela pessoa tem problema direto. Tem problema direto, ou seja, algo não tá legal. O que não tá legal? Cara, não tá legal a seguinte coisa. Não tá legal a cabeça dele. Nada se move. Lembra? Na escritura está dizendo. Não, olha só. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Tá certo? Não acontece nada, certo? Na sua vida, tá? Nunca acontece nada da sua vida por acaso. Alguma coisa vai rolar da seguinte maneira, tá certo? Você ir num lugar que não é lícito, pronto, tá? Você ir para algum... Vamos resumir. Você não quer ter problema algum, é fácil. Muito fácil. Vá para outro universo. Outro universo. Lá, não sei como que é lá, mas aqui não tem que falar. Até na sua casa, você tá lá quietinho, um avião pode cair na sua casa e acontecer alguma coisa. Então, entenda uma coisa que eu vou te falar. Então, se é dessa forma, então você tem que entender a seguinte coisa. Tudo na sua vida que você quer consertar parte de dentro de você. Sempre vai partir de dentro de você. Então, cara, vou dizer uma coisa, tá? Você tem que ter o quê? O seu reconhecimento de campo. Começa a olhar para ver o que está acontecendo, aonde você está vibrando, aonde você está pensando, aonde você está, porque as coisas aqui fora, se estão bagunçadas, as coisas suas que está aqui fora, que está bagunçada, quebrada ou coisa parecida, se elas estão ainda assim sujo, imundo, entenda uma coisa, não são essas coisas que se sujaram e se quebraram. A sua mente está quebrada. Então vou dizer uma coisa para você, tá? Entenda, quantifica. Se ligou no movimento? Então estou esperando você no próximo vídeo, tá certo? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente vai estar conversando, ok? Então até a próxima, tchau.